Está indo o som? Está dando para ouvir bem? Boa tarde a todos. Boa tarde. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse livro, o Livro dos Espíritos. Porque é uma das 5 obras básicas dentro da doutrina espírita, junto com o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, constitui o que se chama Pentateuco da nossa doutrina espírita. Bom, e por que esse mês de abril é muito especial? Porque amanhã, 18 de abril, exatamente no ano de 1857, Allan Kardec publicava a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Tá? Essa primeira edição do Livro dos Espíritos, ela contou com 501 perguntas que Allan Kardec formulou para os espíritos e que foram fornecidas as respostas através de médiuns. Esses médiuns, então, forneceram as respostas a essas perguntas. Allan Kardec, então, organizou e fez a publicação do Livro dos Espíritos. Então, essa primeira edição, a 18 de abril de 1857. Repare, Kardec ele se utilizava de uma metodologia observacional. O que Kardec fazia? Ele formulava perguntas, obviamente, sobre a inspiração do mundo espiritual, para que fossem respondidas também por esse mundo espiritual. E ele entregava, então, essas perguntas a médiuns diferentes, para que eles, então, através da faculdade mediúnica, fornecessem as respostas. Agora, Kardec sempre teve aquela visão científica, um homem de um pensamento, de um raciocínio, de uma inteligência muito desenvolvida. Kardec analisava tudo. Ele bem sabia que muitas respostas que eram fornecidas não eram respostas que eram de acordo, ou respostas que poderiam ser de espíritos de uma elevação no mundo espiritual. Então passava pelo crivo dele, passava pela uma filtragem que Kardec realizava. Por isso ele enviava a pergunta para vários médiuns. Para quê? Para ver se havia uma coerência entre as respostas, não uma coerência da forma, tá? A resposta em si, mas o conteúdo, o miolo da resposta, se ela tinha uma coerência. Se tivesse, então ele unia aquela informação e deixava registrado. Ao longo de 1857 até 1860, quase 3 anos, Kardec foi analisando isso e entregando mais perguntas a outros médiuns e difundindo essa metodologia que ele vinha fazendo. E ao longo desses quase 3 anos, a 18 de março de 1860, quase 3 anos depois, ele publica a segunda edição do Livro dos Espíritos, aí não mais com 501 perguntas e respostas, mas sim com 1019 perguntas, veja, mais do dobro, respondidas pelos Espíritos. Então, ao longo de quase 3 anos, ele amplia esse universo, entendendo que havia muitas questões a serem respondidas. E essa segunda edição, de 1860, ela se tornou a base das outras que vêm. Tá? Ao longo dos anos seguintes, até 1864, Kardec vai fazendo pequenas adaptações, supressões, correções na própria obra, até que em 1864, ele mesmo finaliza na 12ª edição os detalhes que ele tinha que realizar na obra. Então, fica a base da segunda edição e depois, na 12ª, ele faz essas, vamos dizer assim, ele aperfeiçoa melhor com a ajuda dos espíritos, que os espíritos também exigem uma modificação, uma mudança, um aperfeiçoamento ao longo do tempo. Em 1864, encerra, e a gente sabe que Kardec desencarna em 1869.
5 anos depois, Kardec desencarna. Tá? Bom, uma obra dessa aqui é uma obra belíssima, é uma obra em que nós podemos, nós temos um tempo imenso de reflexão, a vida inteira para refletir por cada pergunta que é colocada aqui, que elas representam um ensinamento de vida para cada um de nós. Aqui está a base da filosofia, da doutrina espírita. O que nós optamos aqui hoje de fazer é nós passarmos por algumas perguntas de cada capítulo, ou que nos der o tempo, ou seja, que der para nós conversarmos, para que as pessoas possam perceber a profundidade das perguntas, o que Kardec perguntava, o que era respondido e como ele foi avançando nos capítulos, nos questionamentos dele. Vocês vão ver que Kardec é um homem muito com uma mente aberta, mas ao mesmo tempo ele quer saber. Ele pergunta de um jeito, daqui a pouco ele muda a pergunta para ser... Ele quer ver se tem uma outra forma de obter aquela resposta, daqui a pouco ele muda outra vez a pergunta, e às vezes os espíritos dizem para ele, mas nós já respondemos isso, nós já te respondemos isso naquela questão lá, por que você está perguntando outra vez? Mas é o espírito dele de investigação, de procurar mais respostas, de ver se os outros espíritos tinham mais alguma coisa para fornecer. E a gente tem que lembrar sempre que Kardec teve uma formação brilhante em Yverdun, na Suíça. Aos 10 anos ele vai para a Suíça e ele recebe toda uma educação, toda uma pedagogia de Pestalozzi. E sai de lá em torno dos 21 anos de idade com um conhecimento fabuloso, ou seja, totalmente preparado para o trabalho. Em termos de línguas, Kardec era poliglota, conhecia várias matérias. Houve até um certo momento que houve uma dúvida se Kardec seria médico, mas dos diversos diplomas que se encontraram que ele tinha, não tinha da medicina, porque Kardec chegou a lecionar anatomia comparada, tal a profundidade da inteligência e do conhecimento do mestre Kardec. Então, a gente sabe que Allan Kardec, ele utiliza o nome de Allan Kardec depois que ele abraça a doutrina. Antes, ele tem um nome francês, que é Hippolyte Léon Denisard Rivail, o professor Rivail. Ou seja, depois dos 50 anos, ele então modifica o nome dele para Allan Kardec, que tinha sido uma encarnação dele como um druida. Bom, nesse livro nós vamos ver aqui que ele é dividido em 4 livros. Tem o livro primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto. A primeira edição tinha 3 livros, a partir da segunda são 4 livros que são divididos. E no primeiro capítulo, Kardec já entra com perguntas bem profundas sobre Deus. Ele pergunta aos espíritos, que é Deus? Repara, ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. E os espíritos respondem, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E ele pergunta, o que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. Aí Kardec junta uma pergunta na outra. Poder-se-ia dizer que Deus é o infinito? E os espíritos respondem, definição incompleta. Pobreza da linguagem dos homens, insuficiente para definir o que está acima da sua inteligência. Deus é infinito em suas perfeições, isso aqui é uma colocação de Kardec agora. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela própria coisa, é definir uma coisa que não é conhecida por outra, que também não o é. Essa pergunta que é Deus, Kardec ele envia para vários médiuns, como eu falei, em diferentes países. Sem os médiuns se conhecerem, sem os médiuns saberem que um e outro estão recebendo aquela pergunta, ele não tinha, os médiuns não sabiam o que estavam recebendo e
manifestavam a sua faculdade mediúnica e mandavam a resposta para Kardec. Vamos lembrar, gente, que nós estamos no século XIX, 1800, deu um estalo. 1800, ou seja, não tinha internet, telefone celular, não tinha nenhum tipo de comunicação para um médium falar com o outro de uma forma rápida. Eram cartas demoradas entre um e outro. E o Kardec espalha isso entre um e outro, por todos os cantos, América, Europa, por todo o continente, por onde ele achasse que as pessoas haveriam médios ali, e recebia aquelas respostas, e ele analisava e filtrava aquilo tudo. No capítulo 2, nós vamos encontrar algumas perguntas importantes que Kardec fez aos espíritos. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos dizem, não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. E Kardec pergunta, o homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe são ocultas? E os espíritos respondem, o véu se levanta para ele à medida que se depura, mas para compreender certas coisas precisa de faculdades que ainda não possui. Vamos lembrar de Jesus, quando Jesus encarnou na sua missão entre nós, ele não fez nenhum discurso filosófico. Ele nos ensinou através de parábolas, de simbolismos, de coisas bem simples do dia a dia, do agricultor, do pastor, daquele que trabalhava com a terra. Para quê? Ele precisava fixar a intenção, o objetivo da vida dele aqui, do amor, do perdão, da fraternidade, da solidariedade. Era isso que Jesus veio trazer. Por isso, quando Kardec pergunta se é dado ao homem conhecer o princípio das coisas, e os espíritos dizem não, porque nós não temos ainda a condição suficiente para entender. Fazendo uma comparação um pouco grosseira, é a mesma coisa de uma criança que está começando a sua alfabetização, procurar aprender alguma coisa que está numa faculdade de engenharia, o nível de matemática, de física, de cálculo, de conhecimento de uma faculdade. A criança não vai conseguir entender o que está ali. Por quê? Porque ainda não amadureceu, não atingiu ainda, não percorreu os estágios necessários para que atinja aquele nível de compreensão. A mesma coisa somos nós. O que adiantaria Jesus naquela época, por exemplo, nos ensinar sobre uma série de coisas do universo, do mundo, do que acontece, como acontece, da formação dos mundos, se mal nós estávamos compreendendo uns aos outros, tá? Ainda não sabíamos nem perdoar, nem amar, ainda nem sabemos, estamos engatinhando nesse processo de autoconhecimento. E Kardec continua nos capítulos seguintes. Existe um capítulo e que ele dividiu como sendo espíritos, que é um capítulo bastante profundo, que é a origem e a natureza dos espíritos. E Kardec pergunta, que definição se pode dar dos espíritos? E os espíritos respondem, pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo, fora do mundo material. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Isso é a nota de Kardec. Repara outra pergunta que Kardec faz. Os espíritos são seres distintos da divindade ou seriam apenas emanações ou porções da divindade, por isso chamados filhos de Deus? O que Kardec queria com essa pergunta? Ele queria saber o seguinte, nós somos criados como indivíduos, identidades, somos diferentes uns dos outros, ou nós somos um apêndice de Deus, e que na hora que desencarnamos, voltamos a fazer parte de Deus e perdemos a nossa individualidade? Profunda pergunta de Kardec. Os espíritos exclamam, meu Deus, são obra sua, exatamente como o homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem. Quando o homem faz uma obra, uma máquina, ele construiu uma máquina, mas essa máquina é a máquina. Mas quem fez? Foi o homem. Mas ela tem uma identidade, aquela máquina.
como nós, e não o próprio homem. Sabes que o homem, quando faz alguma coisa bela e útil, chama-lhe sua filha, sua criação. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois somos obra sua. Ou seja, somos a criação do Pai, mas nós temos a nossa individualidade. E Kardec, ele continua: progressão dos espíritos. Entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Existe isso? Kardec queria saber, existe isso de ter espírito ruim, mau, violento, maléfico, que já nasce assim? E existe um outro grupo de espíritos que são bons, que Deus criou bons? E os espíritos nos dizem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu uma missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Para eles, a felicidade eterna e sem mescla consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só suportam murmurando e assim, por culpa sua, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Então, o que nós entendemos aqui? Deus nos criou simples e ignorantes, a todos. Então quer dizer que Jesus Cristo, esse Espírito puro, perfeito, que desceu até nós para nos orientar, foi um dia simples e ignorante como nós? Sim. Sim. Todos percorremos o mesmo caminho. Todos. Deus não faz uma distinção. Não cria anjos e nem demônios. Ele continua criando sempre. Mas desta forma, aí os espíritos dizem: uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais depressa à meta. Outros murmuram e se demoram. Ou seja, quem escolhe a velocidade com que vai atingir o grau de perfeição é quem? Somos nós. Somos nós. Quantos de nós estamos aí já caminhando e a gente às vezes tem informações do mundo espiritual que tem espíritos que são nossos amigos, que são pessoas que nós gostamos muito, que nós amamos, mas que estão aonde? Estão lá em cima, que já estão bem adiante da gente e que estavam junto com a gente. O que aconteceu? A gente ficou para trás. Por quê? Porque a gente decidiu isso. A gente não quis avançar, ficou murmurando, lamentando, reclamando, resmungando. E aí o outro disse assim: não, eu quero avançar, eu vou avançar. Ou seja, o caminho é igual para todos, mas como cada um vai chegar até lá, aí vai depender da escolha de cada um de nós. Se a gente demora mais ou menos tempo. Se vocês lembrarem do filme do Nosso Lar, em que André Luiz, ele quando desencarna, ele é recebido pela mãe, não é? Ou seja, a mãe dele encontra ele, na verdade não é recebido, ele encontra a mãe num determinado momento lá em Nosso Lar, mas a mãe dele estava num patamar acima de André Luiz, muito acima, não é? E ela veio ainda conversar com ele, estimular, trazer o consolo. É uma pessoa de quê? Do carinho, do amor dela. E ela já estava lá na frente. Pode ser que os dois iniciaram um processo de evolução juntos, mas num determinado momento ela acelerou mais e ele ficou para trás. Isso acontece com a gente. A gente pode estar aqui, mas já temos uma série de espíritos amigos, queridos, que já estão lá na frente. Mas, sem dúvida nenhuma, estão rezando por nós. Aqui o Kardec pergunta: há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores? Vou mudar de lado. Tem uma interferência aqui, a gente está testando, desculpe, gente. Senão o pessoal vai achar que daqui a pouco são os espíritos se manifestando aqui, vão ficar assustados com isso tudo. Bom, há espíritos que permanecerão para sempre nas ordens inferiores?
E os espíritos respondem: não, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem, mas isso demora, porque já dissemos de outra vez, um Pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Ou seja, nós não permaneceremos eternamente na condição que estamos, de inferioridade, de ignorância, de maneira nenhuma. Existe uma lei que nós vamos ver aqui, que é um capítulo inteiro sobre as leis naturais, que é a lei do progresso. Por mais que eu queira permanecer numa situação, diga assim, não, eu não quero reencarnar, não, eu não quero mais evoluir, não, eu não quero mais seguir esse caminho, não, eu não vou por aqui. Chega um determinado momento que existe uma lei chamada lei do progresso. E essa lei, ela é inexorável, ela vale para todos. Por mais que eu não deseje, por mais que eu não queira, vai ter que acontecer. Depende dos espíritos apressarem o seu progresso rumo à perfeição? Kardec pergunta. Depende de nós? E os espíritos respondem, certamente. E eles alcançam mais ou menos rápido, conforme seu desejo de submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que uma criança rebelde? E Kardec continua. No capítulo sobre a encarnação dos espíritos, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Pergunta Kardec. Qual é o objetivo, afinal, de nós estarmos aqui encarnados nesses corpos? Com o que viemos realizar? Com as famílias que temos? Qual é o objetivo de termos esse corpo da forma que temos? Saudável, doente, limitado, não é? De uma raça ou de outra, com uma limitação ou com uma facilidade, rico ou pobre? Afinal de contas, qual é o objetivo dessa encarnação para o espírito? E eles respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Então, o momento da encarnação é um momento de exercício. Nós estamos aqui estudando, aprendendo, para que possamos chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que consiste a expiação. A encarnação tem ainda outra finalidade, a de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para executá-la, é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. E Kardec acrescenta, a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar. É assim que, por uma lei admirável da sua providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Ou seja, através desse processo, nós temos a oportunidade de exercer, de exercitar e assim de evoluir. É só a gente comparar a nossa encarnação com uma escola, um educandário, que nós vamos para lá para quê? Para aprendermos. Como você aprende? Você aprende assistindo às aulas, fazendo os exercícios, e aí, naquele momento em que você está trabalhando, você acerta, você erra, você acerta, você erra. E neste movimento de ir e vir é que vai se construindo todo o aprendizado. O aprendizado de uma criança no colégio, ele não acontece de uma forma imediata. Nenhuma criança aprende tudo de uma vez. Ela vai aprendendo aos poucos. Muitos erros são cometidos e o professor está ali do lado, ensinando, orientando. Ela acerta, ela erra. Somos nós ao longo desse processo de encarnação, aprendendo, acertando e errando. E Kardec pergunta, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Todos são criados simples e ignorantes e se instruem nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e sem trabalho, e por conseguinte, sem mérito. Repara, Kardec aqui mais ou menos repete
Se a gente entender uma pergunta que ele já fez lá atrás, o Espírito mais ou menos responde a mesma coisa. Tá? Ele vai, ele volta na pergunta porque ele quer mais detalhes sobre isso. Aqui ele pergunta o que é a alma. E o Espírito diz, é o Espírito encarnado. E que era a alma antes de se unir ao corpo? O Espírito. E Kardec continua, retorno da vida corporal. A alma após a morte, sua individualidade, a vida eterna. O que se torna a alma no instante da morte? Volta a ser espírito. Isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Para a gente isso parece uma coisa simples hoje, que a gente já entende a doutrina, mas repara, isso lá atrás, quando se falava, quando você morre, para onde vai o espírito? Para onde vamos nós? Para que lugar é esse? Hoje, com a doutrina espírita, nós que acreditamos na doutrina espírita, para nós é fácil essa compreensão. Tá? Então, Kardec perguntava isso, volta a ser espírito, você não desaparece, você não some, ou seja, você retorna a esse mundo, ou seja, nós somos espírito nesta experiência carnal. Após a morte, a alma conserva sua individualidade, ele volta à questão, nós temos uma individualidade, eu sou eu, quando eu desencarno eu continuo eu ou me torno uma outra coisa? Sim, jamais a perde, ninguém deixa de ser o que é, nem vai se tornar um santo, nem vai se tornar outra pessoa porque desencarnou. Isso é uma crença que não existe. Nós vamos desencarnar com tudo de bom ou de ruim que nós construímos ao longo da nossa encarnação. Nós desencarnamos e levamos angústias, ansiedades, medos, depressão, vícios, dependências e tudo de bom também que nós construímos na nossa existência, o nosso amor, a nossa compreensão, a nossa paciência, a nossa tolerância, a nossa solidariedade. Nós vamos levar a isso. Nós não vamos, de repente, com a desencarnação, nos transformarmos numa outra pessoa. Não é verdade isso. É apenas uma mudança de dimensão. Acabou. Por isso é importante que nós possamos fazer o melhor de nós enquanto estamos o quê? A caminho. Não foi isso que nos foi dito? Fazer o melhor enquanto estamos a caminho? Conciliar com o nosso adversário enquanto estamos a caminho? Para quê? Por que eu vou ficar com uma luta, com ódio, com uma raiva, com um sentimento de vingança em relação ao outro? Eu desencarno e isso desaparece. Não desaparece. A gente leva o ódio, a raiva, a irritabilidade. Tudo isso a gente carrega quando desencarna. Não existe um milagre que nos transforme em santos depois. Mas eu ia tanto à reunião espírita lá no Caminheiro do Bem, será que eu não vou receber um lugarzinho diferente? Depende. Não é só por vir aqui, ou só por eu fazer essa palestra que alguma coisa modifica. Não. Eu preciso fazer a grande mudança na minha vida, na minha existência. Procurar onde estão os pontos difíceis a serem trabalhados. Se eu estou doente, se eu estou atravessando por um problema difícil no meu corpo, algum sentido tem isso para que haja um despertar dentro de mim para uma melhoria. Deus não nos pune nesse momento, Ele nos alerta, Ele nos direciona o caminho para que possamos nos corrigir. Dificuldades sejam materiais, financeiras, familiares, sociais, no trabalho, elas vêm todas num contexto para quê? Para nos auxiliar no processo de aperfeiçoamento. Como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais o corpo material? Pergunta de Kardec. Como é que o espírito vai saber que é ele mesmo se ele já perdeu o corpo? Ele vira uma energia e essa energia se perde no cosmos. O que acontece? E aí os espíritos dizem, ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta, e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Todos sabem que nós temos esse envoltório que ele molda, é o molde para o nosso corpo. Quando nós desencarnamos, permanecemos com esse molde em torno da energia que é o nosso espírito. É o perispírito, está em torno dele e faz a ligação com o nosso corpo material, esse corpo de carne.
Quando desencarnamos, o que acontece? Esse perispírito permanece envolvendo o nosso espírito e dando a forma a ele. Nós não perdemos isso. O que a gente sabe é que à medida que progride a nossa evolução, vai se mudando também as características do perispírito, vai ficando mais etéreo, mais suave, mais leve, né? E ele pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo? Leva nada? Nada, a não ser a lembrança, o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, conforme o emprego que haja feito da vida. Quanto mais pura for, tanto melhor compreenderá a futilidade que deixa na terra. Foi o que nós falamos. Não vamos levar nada do que representa a materialidade desse mundo. Tudo que utilizamos aqui são instrumentos, seja o dinheiro, seja os bens materiais, é tudo passageiro. E o que levamos é o que nós construímos nessa existência, seja de doçura ou de amargor, como dizem os espíritos aqui. Por isso, gente, que existe no processo de obsessão, processos de obsessão que são dos espíritos para nós, mas também existe de nós para os espíritos, porque depende do que nós estamos pensando. Quantos perdem entes familiares e ficam com um pensamento brigando ainda com a pessoa que desencarnou, daqui para lá, brigando com a pessoa, falando coisas, reclamando disso, daquilo, que deixou isso, que deixou aquilo. Isso é um processo de obsessão, isso é uma perturbação enorme. Quando eu desencarno, eu vou me livrar disso? Depende. Se eu já tiver me libertado desse tipo de pensamento, eu estou muito bem desencarno. Mas se não, eu desencarno, vou para outra dimensão, encontro aquela pessoa e continuo o mesmo processo. Porque somos nós, os espíritos somos nós. Não existe nenhuma diferença. Quem está do outro lado somos nós mesmos, que ora estamos lá, ora estamos aqui. É só a mudança dessa dimensão. Kardec sabia disso, por isso ele era tão rigoroso nas respostas, porque ele precisava saber qual era a categoria dos espíritos que estavam se manifestando. Ele queria saber, vem cá, esse espírito que está dando essa resposta é de que ordem? É de uma ordem inferior e está querendo brincar, está querendo gracejar, está querendo trazer informações para distorcer a doutrina? Ou são respostas de espíritos que realmente são superiores? Ele tinha que filtrar isso. Ele era o codificador da doutrina. Ele era muito atento a isso tudo. Por isso, a repetição das perguntas, e ele vai espremendo. Por isso que às vezes a pessoa lê, mas já perguntou isso, já falou isso aqui outra vez, e vai mais uma vez, porque ele espreme até o fim para obter as respostas mais transparentes possíveis. Reencarnação. Kardec nos fala: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corporal acabar de depurar-se? Como é que a gente evolui? Pergunta Kardec. Sofrendo a prova de uma nova existência. Ou seja, vamos precisar reencarnar para que através desse processo nós possamos aprender. Como a alma realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Ou seja, você melhora ele só estando no mundo espiritual? Você pode ficar eternamente, não, eu vou fazer todo o meu desenvolvimento no mundo espiritual, não quero mais encarnar, me deixa aqui no mundo espiritual livre, vou ficar nas escolas aqui que existem, trabalhando aqui, mas não quero encarnar mais. A alma, ao se depurar, sem dúvida, sofre uma transformação, mas para isso necessita da prova da vida corporal. Ou seja, para nós nos depurarmos, vamos precisar reencarnar. A alma passa, portanto, por muitas existências corporais? Pergunta Kardec. Sim. Todos nós temos muitas existências corporais. Os que dizem o contrário querem manter-nos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. E ele pergunta: qual a finalidade da reencarnação? Ele muda a pergunta. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Aí os espíritos já introduziram uma nova palavra, se vocês perceberem: justiça. Porque a gente olha esse mundo e diz assim, não é possível, Deus existe?
Será que Deus existe? Nossa, a gente vê tanta coisa, tanta violência, tanta doença, tanta desigualdade, tanta fome, como pode isso acontecer? Tem alguma coisa errada nisso tudo? Não, não tem nada errado. Nós é que não temos ainda a suficiente compreensão e capacidade para entendermos o caminho que Deus determina para a nossa evolução. Mas tudo tem um sentido. Nós não temos ainda condição espiritual de alcançarmos qual é esse sentido maior. Cabe-nos agradecer e nos entregarmos da melhor forma aquilo que Deus nos ofertou, seja a nossa família, seja o nosso trabalho, seja onde nós estivermos, fazemos o melhor que podemos realizar. Aqui tem algumas perguntas importantes que Kardec faz. A alma reencarna imediatamente após a separação do corpo? E aí ele responde os espíritos, algumas vezes reencarnam imediatamente, mas na maioria das vezes só depois de intervalos mais ou menos longos. Aqui Kardec pergunta sobre isso. A reencarnação ela pode ser imediata? Pode. Os espíritos mais adiante vão dizer que elas podem levar horas ou séculos. Depende da necessidade que Deus determine. Tá? Mas normalmente elas são mais demoradas, mas nada impede que ela aconteça em horas. Seguindo adiante, nesse retorno à vida corporal, como é isso? Como é o retorno à vida corporal? Ele pergunta, os espíritos sabem a época em que reencarnarão? Será que antes de encarnar a gente sabe quando vai? Eles apreceitam. Como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que tem de retomar o corpo, como sabeis que tem de morrer um dia, mas ignoram quando isso acontecerá. Então, a reencarnação é uma necessidade da vida espiritual, como a morte é uma necessidade da vida corporal. Certamente, assim o é. Ou seja, é uma necessidade, e essa necessidade é para se atingir a perfeição. E aqui uma pergunta importante. Em que momento a alma se une ao corpo? Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluido, que cada vez mais se vai apertando até um instante em que a criança vê a luz. Isso aqui é uma pergunta importante, baseado em que a doutrina se coloca contrária ao aborto. Por quê? Porque o espírito se liga neste momento, no momento da concepção, na hora que a entrada do espermatozoide no óvulo, o espírito se conecta, já se conectou, já fez a ligação dele, ou seja, já existe uma individualidade, uma identidade naquele momento, e aí já tem uma vida pulsando naquele instante. Isso o mundo espiritual nos esclarece. Aqui nós vamos esse capítulo é dos espíritos no mundo corporal, penetração dos espíritos em nossos pensamentos. Kardec queria saber, afinal de contas, o que é essa penetração do mundo espiritual dentro da nossa mente? Isso acontece? Há alguma interferência? Será que os espíritos podem entrar no meu pensamento? Podem entrar no que eu estou sentindo? E aí Kardec pergunta, os espíritos veem em tudo o que fazemos? Podem ver, pois constantemente vos rodeiam, mas cada um só vê as coisas a que dá atenção, não se ocupando das que lhes são indiferentes. Os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes conhece aquilo que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser dissimulados. Ou seja, a conexão que o mundo espiritual tem com a gente é extremamente íntima. E o que vai depender dessa conexão? A nossa forma de vibrar os nossos pensamentos e sentimentos. Aí a gente sintoniza com o mundo espiritual mais elevado ou o mundo espiritual em que você vai ter só pensamentos ruins, angustiantes, ansiosos e péssimos para a sua própria existência e para o próximo.
Sendo assim, parece mais fácil ocultar qualquer coisa de uma pessoa viva do que escondê-la dessa mesma pessoa depois da morte. Certamente, quando vos julgares bem escondidos, muitas vezes tendes uma multidão de espíritos que vos observam. Olha só, quando a gente pensa que a gente está bem escondidinho dentro dos nossos pensamentos e ninguém está ouvindo, ninguém está percebendo, tem uma multidão de espíritos participando do que estamos pensando, do que estamos construindo, das nossas intenções e para onde vamos, e mais ainda, influenciando a nossa jornada. Por isso, Jesus falou, orai e vigiai. Vigiai o que a gente pensa, porque em torno de nós existe um mundo de espíritos participando da nossa existência. E ele finaliza com a seguinte pergunta também: os espíritos influem em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Veja a situação. O grau ainda de evolução nossa faz com que a gente ainda seja muito influenciado por esse mundo espiritual. A gente tem que ter muita atenção em tudo que nós estamos pensando, sentindo e determinando. Tem uma parte que é chamada lei divina ou lei natural. É um capítulo grande em que Kardec fala sobre várias leis. A lei de adoração, a lei do trabalho, de reprodução, conservação, destruição, lei da sociedade, do progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. E a perfeição moral. E Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem, que indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Ou seja, a nossa infelicidade ela está relacionada quando não estamos de acordo com a lei de Deus, que é essa lei natural. A lei de Deus é eterna? Pergunta Kardec. É eterna e imutável como o próprio Deus. E Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Está em algum livro? Está em alguma tábua? Está em algum pergaminho? Está em algum local que nós vamos ter acesso, como o livro dos Espíritos, de ler essa lei de Deus? Os Espíritos respondem de uma forma bem simples, clara e objetiva: na consciência. Ou seja, ela está escrita na nossa consciência, o que nos coloca mais ainda responsáveis por tudo o que fazemos. Por que Deus fez isso? Justamente para a gente depois não dizer assim: não, eu não sabia, afinal de contas, né, eu nunca li, eu nunca estudei, eu sou um analfabeto, eu não tive cultura, eu não tive conhecimento. Não. Eu escrevi isso dentro da sua consciência, para que você, no momento em que você precisasse, você acessar isso e poder, através da sua consciência, definir o que é certo e o que é errado. E a gente sabe muito bem quando as coisas são certas e as coisas são erradas. A gente tem essa percepção. A questão é que a gente não quer aceitar muitas vezes isso. A gente quer seguir o que a gente acha que tem que ser. Mas existe uma lei por trás disso. Principalmente se nós estamos desejando mal ao próximo. E assim, consequentemente, nós estamos rompendo com esta lei. Uma vez que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Bom, se a gente já traz a lei de Deus dentro da nossa mente, então Kardec pergunta: por que precisava ser revelada? Por que se precisa de livros? Por que tem alguém? Por que se precisa ter alguém chegando aqui falando dessa lei, se ela já está dentro da nossa consciência? Os Espíritos respondem: ele a tinha esquecido e desprezado. Deus quis que ela lhe fosse lembrada. Deus confiou a alguns homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com o objetivo de fazer a humanidade progredir. Ou seja, essas leis
elas estão escritas na nossa consciência. Mas, de tempos em tempos, Deus coloca justamente espíritos superiores no caminho da humanidade para nos lembrar. Porque facilmente a gente tem uma amnésia, né? É quase um Alzheimer com essa consciência. A gente esquece isso. Mas por quê? Porque a gente tem interesse em esquecer. É interessante eu esquecer disso, porque eu esquecendo, eu não assumo responsabilidade nenhuma, né? Afinal de contas, não, eu esqueci, eu não sabia, desculpe, não vou fazer isso outra vez, aí repete o mesmo erro. Deus inscreveu, está lá escrito, a gente não tem como fugir disso, e mais ainda, Ele traz outros espíritos para chamarem a atenção. Olha, a lei está dentro de você. Presta atenção, conhece-te a ti mesmo, procura mergulhar dentro de você. Aí Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Foi Ele, esse Espírito tão nobre, tão perfeito, que veio até nós. Muitas vezes a palavra de Jesus era alegórica e em forma de parábolas, porque ele falava de acordo com a época e os lugares. Agora, é preciso que a verdade seja inteligível para todos. É necessário explicar e desenvolver aquelas leis, já que pouquíssimos são os que as compreendem e menos ainda os que a praticam. Repara, com a terceira revelação, que é o Espiritismo, o que aconteceu? Pegou-se tudo que Jesus já havia exercitado entre nós, e Kardec, com a doutrina espírita, começou o quê? A esmiuçar com todo o corpo filosófico do conhecimento do mundo espiritual o que essas leis divinas significavam. E mais ainda, como eles dizem, estimular a prática. Porque a grande dificuldade que nós temos é praticar, não é verdade? Não adianta nada nós fazermos essas reuniões, não adianta nada nós participarmos do estudo sistematizado da doutrina, do estudo aprofundado da doutrina, eu ler 5.000 livros, saber de cor todas essas perguntas. Tá, você está praticando? Você está efetivamente exercitando tudo que está aqui na sua vida, no seu dia a dia, dentro da sua família, no seu trabalho, nesses lugares mais difíceis da sua vida? Se não, não adianta. Quando você desencarnar, não vai modificar muita coisa. Vai ter muita coisa na cabeça, mas nada na prática. Então, o mundo espiritual nos alerta para a necessidade deste exercício de tudo isso. Aí vem um aspecto interessante de Kardec, que ele nos fala sobre a lei de destruição. A destruição é uma lei da natureza? Pergunta ele. É preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso aqui chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. A gente pode extrapolar isso para tudo que nós vivemos nesse mundo. A pandemia, as guerras, as destruições, as mudanças que existem nesse planeta são todas para sofrer uma transformação, porque efetivamente nós não morremos. Nós não morremos. Nós sofremos transformações e sempre existe um processo para acelerar a nossa evolução. Então existe uma lei de destruição, sim, mas ela é sempre orquestrada por uma lei de conservação, por uma lei de igualdade. E Kardec pergunta: todos os homens são iguais perante Deus? Porque nós sempre temos essa ideia, né? Deus me esqueceu. Deus favorece outros e a mim não. Deus só está vendo um lado, não está vendo o outro. Será que é assim? Todos os homens são iguais perante Deus? Sim. Todos tendem para o mesmo fim a Deus. Fez suas leis para todos. Frequentemente dizeis: o sol brilha para todos, e com isso enunciais uma verdade maior e mais geral do que pensais. A gente às vezes tem uma atitude de nos sentirmos rejeitados por Deus, rejeitados pela espiritualidade, como se tivéssemos sido esquecidos, mas não é nada disso.
A gente precisa mudar a visão do que está acontecendo. Muitas vezes nós estamos passando por uma prova ou por uma expiação necessária para o nosso processo de aperfeiçoamento, de regeneração. É isso que a gente precisa entender. Não vir aquilo ali como uma forma que Deus está nos punindo. Temos a lei de justiça, amor e caridade. A justiça e direitos naturais. O sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Está de tal modo na natureza que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça. Sem dúvida, o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Deus o pôs no coração do homem. Repara, toda a nossa moralidade, todo o nosso desenvolvimento moral depende de nós. Deus coloca a semente, mas quem tem que desenvolver, quem tem que fazer essa semente brotar, somos nós mesmos. Cabe a nós esse tipo de trabalho, essa responsabilidade. E na perfeição moral, nós vamos encontrar as virtudes e os vícios, em que Kardec nos seleciona uma série de questões, mas uma importante, ela sem dúvida nenhuma está relacionada ao egoísmo. E chamaria atenção, a gente não vai ter tempo, para que nesse capítulo de perfeição moral, leiam a questão 919, em que Kardec pergunta: compreendemos toda a sabedoria desta máxima, mas a dificuldade está em conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? Ele pergunta: tem algum jeito, alguma fórmula, alguma receita de você se conhecer? Como é que faz isso? Quem responde é Santo Agostinho, com uma dissertação belíssima sobre o autoconhecimento e como ele fazia. Então ele dizia que a cada dia ele fazia uma reflexão do próprio dia dele. Ele terminava o dia, parava, refletia sobre o que tinha acontecido, o que ele tinha cometido de certo, o que ele tinha cometido de errado, o que precisava melhorar, o que não tinha melhorado em relação a tudo na vida dele. Mas ele fazia isso de forma diária, coisa que nós temos muita dificuldade para fazer. Quer dizer, aquela avaliação de final de ano, do dia 31 para o dia 1º, como é que foi o ano? Né? Como é que foi esse ano? Será que foi bom? Será que foi ruim? É muito tempo. É um tempo muito longo para a gente fazer uma avaliação da vida, da família, do que aconteceu. Santo Agostinho nos diz para fazer isso diariamente e pegar o Evangelho como o santo guia da nossa vida, mas que seja diário. Depois vocês veem aquele grande, ele extenso, mas é belíssima essa colocação. Ele diz que foi com esse objetivo do autoconhecimento que os Espíritos ditaram o livro dos Espíritos. E para finalizarmos, só a última questão, só a título de nós conhecermos, a 1019, que foi a última pergunta que Kardec fez: o reinado do bem poderá implantar-se algum dia na Terra? Repara, século XIX, Kardec perguntava: o bem vai se estabelecer no mundo algum dia? O bem reinará na Terra quando entre os espíritos que a vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor e a justiça, fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá para a Terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Estes, porém, só deixarão quando o mundo estiver banido daí o orgulho e o egoísmo. E Kardec nos diz que os espíritos dos maus, que a morte vai ceifando dia a dia, e todos os que tentam deter a marcha das coisas serão daí excluídos. A nossa transição planetária para um outro mundo. Aqui o Espírito São Luís já sinalizava para esse processo de que realmente aqui reinará o mundo para os bons, mas os maus, ainda habitando, serão retirados através do processo de reencarnação, de desencarnação, e aqui reinará o bem, mas só neste momento em que isso acontecer. E nós sabemos já há algum tempo que estamos nesse processo de transição planetária para um mundo de regeneração, ou seja, só permanecerão aqui aqueles que praticarem realmente o bem, quiserem modificar-se para todo esse projeto de mudança desse planeta. Meus irmãos, é um livro belíssimo, um livro profundo,
e um livro atual. É um livro para estarmos sempre lendo, pergunta por pergunta. Cada pergunta dessa é uma reflexão enorme que podemos ter sobre as nossas vidas. Então, vamos aproveitar esse material maravilhoso que Allan Kardec nos deixou, completando amanhã 165 anos da publicação de um livro dos Espíritos, para que a gente possa avançar um pouco mais na nossa evolução. Muita paz.